É com muita alegria, nesta quarta-feira, que nos reunimos na sala Luz no Caminho, aonde nos preparamos para mais um estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 22, Mediunidade dos Animais. Então eu convido a todos os irmãos aqui presentes que possamos dar por início convidando a presença amorosa do nosso Pai Maior, junto com a espiritualidade amiga, que nos dará todo o sustento, o amparo, todo o entendimento através do nosso expositor da tarde, Irmão X, que vai nos conduzir, nos mostrar todo o entendimento. Nos cubra, Senhor, com teu manto de amor, para que possamos, nesta tarde, sairmos melhores do que quando aqui chegamos. Que a tua luz reine sempre, nos dando sempre o entendimento. Que Deus nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nosso irmão X agora dará o início dos nossos estudos. Contigo, irmão X. Boa tarde, meus irmãos. Muita luz, muita paz. Esse pequeno lapso da colega descer e eu subir é justamente para eu desabilitar o mixer e habilitar o microfone. Boa tarde a todos, desde Rua Estrela, abaixo de mim, até Paula Gomes, que acabou de chegar. Muita luz e muita paz. Que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa tarde de estudo de hoje, 24 de julho de 2013, onde vamos estudar, conforme está no banner, sobre a mediunidade dos animais. Antes, porém, e como de costume é a nossa sala, eu solicito um de vocês digitar um número de 1 a 288 na área de texto, porquanto vamos ler para continuarmos na mesma harmonia, uma pequena mensagem de Carlos César Pastorina. Aninha digitou 14. Muito obrigado. Muito obrigado, Aninha. E 14 diz ipsis litera, Aninha, o seguinte. E quando? Aninha, mantenha a sua atitude vitoriosa. E quando eu estou falando Aninha, estou falando desde mim mesmo, como há poucos instantes disse, até a Paula Gomes, que acabou de chegar. Ou seja, essas 24 pessoas. Aninha, mantenha uma atitude vitoriosa. Quando você olha para uma pessoa curvada e triste, carcomida, perde a confiança porque verifica que está abatida e preparada para uma derrota. Mas, Aninha, não deixa que ninguém pense isso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonha, e todos confiarão em você. Irradie força e entusiasmo, até por meio da atitude do seu corpo. Fraterna, seja bem-vinda, minha irmã. Paz e luz. Então, aquilo que nós fazemos do nosso corpo, a nossa flexão, a nossa postura, o nosso jeito, de uma certa forma, a gente mostra aos demais o que efetivamente estamos sendo ou estamos passando por aquele momento. Então, faz-se necessário sempre termos uma postura adequada, uma postura altiva, um corpo de uma certa forma ereto, até no andar, né? Digamos, e certa vez eu estava um pouco com o peso um pouco acima do normal, aquela barriguinha proeminente, o colega do serviço desce, tem que ter postura, mantenha-se firme, murcha um pouco a sua barriga. Quer dizer, o fato de você manter-se de forma proativa, as pessoas que estão à sua volta percebem isso e passa a adotar também aquela atitude. Tá aí, muito obrigado. Eu peço desculpa aos demais, não ler JK, seja bem-vindo. Não ler mais alguma
alguma mensagem, porquanto essa sala tem por hábito ler uma mensagem. Então, eu peço desculpa, mas nos outros estudos nós leremos. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar, como está aí no banner, relativamente à mediunidade dos animais. Chari passou também um material extraordinário do nosso amigo Celso Martins, que vai ser objeto de estudo logo a posteriori, dentro do mesmo campo. Mas vamos, naturalmente, dar uma prevalência, vamos dar um enfoque, em primeiro lugar, à obra básica. Porque as obras básicas, elas são os tijolos, o sedimento, a peça vestibular da nossa doutrina. Com isso, nós não estamos e queremos dizer que Kardec foi e é tudo. Ele, conforme as suas próprias palavras, lançou o facho de luz, lançou as pedras iniciais, os tijolos vestibulares. E a doutrina deverá seguir, tem que seguir, sobretudo conosco. Nós que a fazemos, nós que a estudamos. Da mediunidade dos animais. Então, foi questionado a Kardec, e até porque há vários animais com inteligência em determinados pontos e momentos, mais do que homens. Então, foi questionado, Kardec questionou, ora, animais podem, ser médios? Porque, e como sabemos, médio são os indivíduos que fazem a intermediação do plano superior, que é o plano espiritual, ao mundo corpóreo, que é os nossos. Então é aquela linha de ligação entre os dois universos, o universo espiritual e o universo corpóreo. Mas para aí, o irmão X. Se você está falando que médio é o que faz essa ligação, nesse exato momento que eu estou aqui em São Paulo, eu estou nos Estados Unidos, eu estou aqui no Sul, num frio danado, e você está num calor aí no centro do Brasil, no norte mais, aqui no Tocantins, e o computador fazendo essa mediação, da sua comunicação, forçosamente há de convir de que o computador é um médium. Porque ele está fazendo essa intermediação. A espiritualidade e a eternidade, seja bem-vindo entre nós. Explicou isso de forma clara, objetiva e direta. Diante dessa comunicação relativamente aos dois planos, o plano espiritual e o plano corpóreo, precisa-se de um indivíduo também espiritual. Ou seja, precisa de um espírito. Porque, para haver essa comunicação, tem que haver similitude, similaridade, tem que haver uma sintonia perispirídica. Tem que haver uma sintonia de perispírito para perispírito. Mas para aí, senhor Kardec, nós vimos mesas movimentarem, nós observamos cadeiras ir de um lugar para outro. Isso aí é uma mediunidade. Se mediuniza objetos dançam de lá para cá, transporta-se, muitas vezes até falam. Então, se isso é passível e possível de acontecer, mais racional seria os animais serem médios, fazer essa intercomunicação. Aí a espiritualidade disse o seguinte: nenhum e nem outros são médios. A cadeira ou o material, aquela mesa dançante, ou que se muda de um lugar para outro, faz isto com a ajuda de um médium. Mais do que ajuda, com uma intervenção do médium. Esse médium pode estar ali no ambiente ou não. Ou seja, Kardec usa esse adjetivo até a seu mau grado, ou seja, até sem o seu consentimento, o espírito precisa
da ação perispirídica daquele médium, que nós denominamos dentro da nossa doutrina fluido animal, associado a uma matéria mais quintessenciada, uma matéria mais fluídica, mais etérea, que é o fluido espiritual, associa o fluido animalizado do médium com o fluido menos denso que é do espírito e pratica-se aquela comunicação, aquele efeito inteligente ou aquele efeito físico. Ou por outra, uma psicografia que é um efeito inteligente, uma movimentação de uma cadeira que é um efeito físico. Ou, por outra mesmo, e dentro disso que nós estamos falando, o caso de de um movimento, aliás, de um som dentro de uma parede, que, pela mesma forma, há um jato direcionado desses dois fluidos à parede e não há materialização de um órgão fonador. E ouve-se o barulho, consequentemente, que é a pneumatografia, né? Então, veja bem, necessário se faz a presença física do médium, ali ou alhures. Irmão X, e Kardec preocupou com isso, precisa estar próximo, precisa estar a 50 metros, precisa ir não para a espiritualidade, e conforme a evolução do espírito, não existe distância, não existe espaço, não existe tempo. Eles atuam em uma dimensão onde espaço e tempo não existe consideração. Então o fato de estar aqui, digamos no Tocantins, ou a Rua Estrela, a Xangri, estando no sul do país, isso aí é insignificante para essa movimentação espiritual. Mas o certo é que, Márcio, você está autorizado a fazer aquela experiência a qual nós comunicamos, viu? Nós já conversamos até outrora, eu gostaria que você até a fizesse. Então, o que é preciso ressaltar, o que é preciso evidenciar, seja bem-vindo, Fernando P.O.A., é que, para haver uma movimentação, uma comunicação física ou inteligente, é imprescindível a ação perispiritual, ou seja, do espírito do médium e o perispírito do espírito propriamente dito, ou seja, os fluidos animal do médium e o fluido perispiritual. Mas para aí, irmão X, ontem mesmo estudávamos na sala falando em espiritismo e lá ficou caracterizado, ou de uma certa forma tacitamente expresso, que animais têm alma, que animais têm espírito. Muito bem, não ficou assim, devidamente ou tacitamente caracterizado, porque, como Kardec formulou o questionamento à espiritualidade maior, animais têm alma? Os espíritos, os imortais, responderam: bom, depende o que você denominar alma. Alma na condição de livre-arbítrio, de evolução dentro do próprio reino, saber decidir o que é certo ou errado, decidir para um caminho Y ou Z a decidir, ou seja, ter um livre-arbítrio, então não tem alma, é um princípio inteligente. Em que pese, e a poucos instantes, a hora que estivermos praticamente no fim, vamos verificar uma literatura complementar, ou eu gosto muito da subsidiária, né? Uma literatura subsidiária que define muito bem isso, que é que nossa colega Xangri me mandou de Celso Martins, que eu achei por demais, vamos dizer assim, extraordinária. Zaninha, seja bem-vindo. Há muito tempo, minha irmã, muito tempo, seja bem-vinda. Então, os animais, sobre esse aspecto, ele não pode ser médium, não pode fazer esse traço de união. Por que não pode? Porque perispiridicamente ele está em outro
viés, em outro diapasão, né? Ele está em quê? Ele não está na sintonia. E para que haja a comunicação, tem que haver a sintonia dos perispíritos desses dois espíritos. Tanto é que, de uma forma grosseira, a obsessão, propriamente dita, é uma forma de mediunidade. Para aí, irmão X, você acaba de falar que a obsessão é uma mediunidade? Sim. Por quê? É uma manifestação, por similaridade, de espíritos simpatizantes. Eu, muitas vezes, torço e deixo me obsediar. E como eu, de uma certa forma, obsto ou acabo com essa doença, com essa obsessão, vamos dizer, com essa doença espiritual, com essa influência maléfica, é através, sobretudo, da minha mudança interior, que nós denominamos reforma íntima, e, de uma forma efetiva e contundente, fechar as portas. Porque já foi dito, e dito com propriedade, que não basta não fazer o bem para praticá-lo. Ou por outra, fazer o mal é uma forma de você pecar, ir contra as leis que estão íncitas em nossa consciência. Mas deixar de fazer o bem e, em função daquilo, o próximo praticar o mal tu fizesses também. Então observe que, para mim fazer o mal, ou para eu, não existe mim não é verbo, né? Para eu fazer o mal, eu basto ficar na ociosidade e na inércia. E para eu fazer o bem, precisa-se de uma ação efetiva, precisa o irmão X querer. O bem é necessário que há uma ação da minha parte. O mal, simplesmente eu ficando na ociosidade, ele é praticado. E o fato de eu ter condição de praticar o bem e não fazê-lo, o mal eu estou praticando. Tem-se, e Kardec fala aqui, relativamente à arte de prestidigitação, a arte de prestidigitação consiste em simular um meio, né? Sem que o efeito não teria graça. Então, você, com relação a esses pássaros, também, não no caso de prestidigitação. A prestidigitação, como o ilusionismo, você num palco faz alguma coisa ou simula determinada situação para as pessoas ali presentes pensarem que você está desdobrando, está comunicando com o espírito, está adivinhando o que determinada pessoa lá está, inclusive, pensando, que está vestindo, que está fazendo isso ou aquilo. Já o pássaro, você o treina a tirar cartas, a fazer determinada situação, a portar-se de tal forma que, muitas vezes, ele porta de tal maneira que nós, humanos, não temos condição de assim fazermos. E ora, Regina Silva, bom retorno. E olha, que a mediunidade, ela caracteriza como mediunidade por não ser assim uma coisa infalível. Não existe mediunidade infalível. Toda mediunidade, ela é falível por quanto? Está à mercê de vários espíritos, espíritos bons, medianos ou espíritos zombeteiros. E eles, pela mesma forma, não estão à nossa disposição dioturnamente, ou seja, de dia e de noite, todos os horários. E, com relação à mediunidade dos animais, esses pássaros, esses cães, esses, vamos dizer, elefantes, que fazem coisas repetidas e com uma precisão extraordinária, não são médiuns. Jair coloca, e sem contar, né, irmão X, que seremos cobrados somente pelo bem que praticamos, e sim pelo que poderíamos, mas não praticamos. Então é aquele negócio. Eu estou passando uma determinada rua, veja bem o que Jair colocou, e tenho oportunidade de
ajudar aquela pessoa, aquele cego, aquela pessoa que tem uma deficiência em um determinado membro e tem dificuldade em passar a rua, eu tendo condição de ajudá-lo, e não o fiz. E em consequência de ele estar querendo passar, ser abarloado, né, ou ser um carro pegá-lo, batê-lo nele e o mesmo morrer, eu serei culpado. Veja bem, eu não pratiquei o bem e nem o mal, mas o bem eu deixei de fazer, o mal eu serei cobrado. Cobrado por quê? Porque eu não pratiquei. Muito bem, Jair. Kardec, em O Livro dos Médiuns, coloca mais à frente: trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediário dos espíritos para suas comunicações inteligentes. Muito lógico, parece até, mesmo que se suponha um ser vivo dotado de certa inteligência. Entretanto, e como nós dissemos anteriormente, é impossível se processar a mediunidade nos animais em razão da divergência perispirídica que há no princípio inteligente no animal e no espírito. Mas espera aí. Há poucos instantes falava-se que animal tem alma, tem espírito. Veja bem, o animal tem um princípio inteligente. Todo espírito tem um princípio inteligente. Ele é espírito e tem um princípio inteligente, mas nem todo princípio inteligente é um espírito. Nós transitamos desde o reino mineral até o hominal, como vamos ainda ao reino angelical, ou seja, didaticamente, no quinto mundo, que são os reinos, os mundos celestes, aonde são os reinos angelicais, os reinos dos anjos, lá estaremos. Mas para aí, irmão X, então eu fui um vírus, eu fui uma bactéria, eu fui uma cobra, eu fui uma minhoca? As obras básicas falam de forma tácita e clara que nós, o espírito humano, não foi uma cobra, não foi um animal, mas o seu princípio inteligente por lá passou. E isso está na questão 540, no último parágrafo, e fica como um dever para você, de uma certa forma, ler. No último parágrafo está lá. Relativamente à evolução do espírito, a espiritualidade superior, quando Kardec vai questionando aos imortais, relativamente a essa evolução que tanto, né, a gente questiona, a gente perscruta, a gente vai atrás, e lá fala: ainda não entendais, pois na natureza tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, uma vez que o anjo também já foi átomo. Mas, no reino hominal é que, após a qualificação, a humanização e a verdadeira espiritização, ou seja, quando o princípio inteligente recebe o selo da razão, do bom senso, do discernimento, o qual denominamos livre-arbítrio, aí sim ele é denominado espírito. Aí sim ele é denominado espírito. Nós passamos por esses vários reinos, como esses reinos um dia vai chegar aonde estamos, nesse patamar evolutivo onde estamos. Kardec continua: a questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida quando Erasto ele faz uma série de colocação, disseminando assim, vamos dizer, a dúvida. Porque a gente vê na própria Bíblia animais refugar relativamente a algum obstáculo não visível por nós espíritos encarnados. O caso da própria mula de Balaão. Ela empacou, ela refugou. Sente-se a presença dos espíritos, os animais? Sim, sentem. Em determinada
questão nas obras básicas, e isso está lá no Livro dos Médiuns, eu não me recordo o capítulo, parece que é 20, é aquele que sente de uma certa forma a presença dos espíritos é por si só designado médium. E a 459, clássica questão do Livro dos Espíritos, Kardec formula aos imortais. Os espíritos nos influenciam mais do que nós, mais do que vós imaginais, de ordinário, né? Somos nós que vos dirigimos. Ora, se associarmos essas duas questões, a gente de uma maneira simplista, direta, afirma todo mundo são médios. Relativamente a espírito encarnado, sim, porque não de uma forma contundente, como Kardec mais à frente diz, mas em termos de pressentimento, em termos de você ter uma conexão, uma intuição e inspiração do seu espírito, do seu espírito protetor, olha aí uma mediunidade. Mas o animal, relativamente à mula de Balaão, o animal sente a presença do espírito, mas não sabe externar. Por que somos médios? Porque nós sentimos a comunicação e eu, através do meu livre-arbítrio, eu digo, olha, ele é feio, ele é bonito, ele tem essa aparência física e ele quer me dizer isso ou aquilo. E não ocorre com os animais. Então, para caracterizar a mediunidade, segundo Erasto, a gente tem que sentir a expressão, a comunicação, o que dimana daquele espírito comunicante e termos condição de materializar essa comunicação em palavra, ação ou gesto. Olha, Rô Estrela, ele está falando isso, aquilo. Shid Shark, você, em suas prédicas, você deve fazer dessa ou daquela forma. O pessoal está querendo que você diz isso. Quantas e quantas vezes nós somos intuídos e inspirados para dizer alguma coisa que muitas pessoas ali estão precisando ouvir. Ou, por outra, alguma coisa que pessoas outras vão ouvir isso em vídeo a posterior, daqui 5, 10, 15 anos, não importa. Lívia Coror, seja bem-vinda, minha irmã. Pretende-se ele, diz Kardec, em virtude desse axioma, quem pode mais, pode menos, que podemos mediunizar passos, animais. Foi aí o que falávamos. Por quê? Tem pessoas que dizem, ora, se nós podemos mediunizar mesas, se nós podemos mediunizar cadeiras, etc., um pássaro, um animal, um burro, um cachorro que tem uma inteligência, de uma certa forma, e em alguns casos até mais do que os homens, é mais fácil de mediunizar. Mas aí foi. E Erasto explica aqui como se faz. A mesa não é mediunizada. Precisa necessariamente da ação de um médium, ali presente ou alhures. Precisa-se do fluido anímico, do fluido animal do médium, o fluido vital como o fluido espiritual. Mas para aí, irmão X, se é possível fazer isso, o médium pode também mediunizar um animal, mas os perispíritos não são equivalentes. Há em obras complementares que determinado senhor tentou mediunizar o seu cão e, ato contínuo, o mesmo morreu. Morreu por quê? Justamente dado essa incompatibilidade, dado essa inconsistência perispirítica existente do homem para o animal. Água e óleo. Se você as misturar, não há uma similaridade. Eu fiquei aqui reticente, a Lívia perguntar quem que era o dono do cão. Tem até o nome, Lívia, mas isso é irrelevante no momento. Há um princípio que estou certo. Todos os espíritos admitem. É que semelhantes atuam como semelhantes. Com retorno, Wagner Lerge, seja bem-vinda, conectado. E eu costumo dizer que a pessoa que está frágil
e num segundo ou terceiro momento é obsidiada, tem a ação constante dos espíritos, é como se fosse um balão. Você pega um balão, esses balões de festas juvenil, infantis, né? Você vai soprando, você vai soprando. Vai chegar um momento que ele espoca. Ele, bum, dá um estouro. Ele vai estourar onde? Na parte mais fraca. Ora, eu sou uma pessoa que eu tenho o vício do álcool, do tabagismo, de comer, da glutonia, ou qualquer tipo de vício. Gente, se eu não posso, eu tenho minha pressão alta, o colesterol às alturas, o triglicérido pela mesma forma, estou comendo comida gordurosa, estou comendo comida que não são recomendadas pela área médica, e pelo contrário, eles até exigem que eu faça regime. Vai ocorrer o quê? Eu sou um candidato sério a uma hipertensão, a uma angina, a um AVC. É a mesma coisa do balão. Eu vou soprando, o balão vai estourar naquela parte mais fraca. Então o espírito, aquele espírito, no caso de eu beber e ter uma disfunção orgânica, hepática, então aquele espírito, ele vai me vampirizar, ou seja, vai tornar-me um obsessor. Mas então, eu que abri a janela, eu que deixei as portas abertas. Deixa eu ver a área de texto. Muito bem, Lívia. Então, na verdade, Lívia, o animal, ele não pode e não tem, não pode ser mediunizado, porquanto o seu espírito, entre aspas, porque ele não tem espírito, o espírito é aquele que tem a inteligência, o cão tem, é aquele que tem o livre-arbítrio, o cão não tem, é aquele que pode pensar e agir por si e per si, tendo a alternativa de suas ações. E o cão não pode fazer isso. O espírito, ele, ao intermediar, ao ser o espírito encarnado, que Kardec denominou alma, ao intermediar o espírito do plano errático, ele sabe comunicar a posteriori o que aquele espírito da pátria espiritual está dizendo. E ele materializa, e o animal não tem, não é possível. Erasto continua. O animal tem o princípio inteligente conectado à pergunta. Sim, o princípio inteligente desde a criação, porque Deus o conectada. Criou. Inicialmente Deus não criou o espírito. Porque se Deus tivesse criado o espírito, ele estaria sendo injusto porquanto houve a criação, ou tem a criação do princípio inteligente. Então ele criou todo de forma linear, simples e sem conhecimento, e a partir daí foi evoluindo. Esse simples e sem conhecimento começou a estagiar lá no átomo. Então você pega um átomo que tem vários elétrons, e os elétrons não batem, há aquela sincronia e organização que os físicos não querem inteirar, mas aquela organização é feita por um princípio inteligente. Ele vai. Aquele princípio inteligente vai evoluindo, do mineral passa-se à planta. A planta tem uma sensibilidade, desenvolve a sensibilidade. Já tem um rudimento de inteligência, porque quando você planta, e por forças das coisas, uma planta numa sombra, ela por si, per si, procura a claridade, o sol. Para evoluir, e nos animais pega o quê? Pega a intuição, que é muito importante na área espiritual, a intuição, a intuição não falha, a inteligência muitas vezes falha. Tanto a intuição como a inteligência advém de Deus, advém da pátria espiritual. Então, ali no reino animal, a flora consubstancia, concretiza muito a intuição. No reino nominal, essa intuição torna-se uma inteligência com racionalidade e livre-arbítrio. E para receber
lá no quinto reino, que foi nos dado a conhecer, muito embora isso é uma evolução relativa, porquanto ela não termina, no reino angelical, para sermos co-criadores do universo, ou seja, pegado na mão de Deus, entre aspas, e com ele trabalhar na própria criação. Bom retorno, Fernando. Desde progredir constante, é o que nós falamos, invencível e irrecusável do espírito humano, disse Kardec, e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, havei de concluir comigo que, se é certo que existe princípios comuns a tudo que vive e que move na Terra. Então Erasto fala que tudo que move, tudo que existe, desde a matéria bruta até o ser hominal, o homem mais inteligente, que tem um princípio inteligente. No nosso caso específico, nós temos espírito. Joana de Anjos cognominou que, após o princípio inteligente nesse viajor para o progresso, no momento em que ele qualificou, espiritizou e humanizou. Então ele precisou de qualificar, de humanizar, tornar humano, para num segundo momento, tornar-se espírito. Então é no reino hominal que houve essa qualificação, segundo o anjo Joana de Anjos. Seja bem-vindo a Paula Gomes. Paz e luz. Dizem os espíritos, mediunizam a matéria inerente e fazem com que essas cadeiras, mesas e piano movam. Mas isso, Erasto aqui falando, relativamente a essa movimentação, e a posterior, ele coloca que tudo isso é possível em razão, em função, em parceria, em consubstancialidade com o médium ali presente ou alhures, conforme dissemos. Então precisa da ação mediúnica, do fluido vital do médium, com a ação do fluido espiritual. Aí processa essa comunicação, essa movimentação e esse transporte. Erasto conclui, para depois entrarmos aqui no Celso Martins. Erasto conclui, ora bem, não é prudente, não é racional, então, e concluímos que é impossível a mediunidade dos animais. Portanto, há uma dissimilaridade, há uma, vamos dizer assim, é água e óleo os espíritos. E só há comunicação, só há intercomunicação, só há relacionamento quando há similaridade. Quando há similaridade. Resumindo, afirma Erasto, os fatos mediúnicos não podem dar sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. E somente os encarnados, espíritos como nós, e esse espírito é bom que se ressalte letra maiúscula, é possível. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais, isso aí não é nosso serviço, não é nossa atividade. Isso pode, naturalmente, ser uma atividade até de vocês, homens. Conectada coloca, porque algumas psicografias mostram que animais que pertenceu àquela pessoa que desencarnou, está junto dela, quando esse animal não tem espírito. Veja bem, ele não tem espírito conectado, mas ele tem um princípio inteligente que nas questões lá no Livro dos Espíritos, 585 a 613, foi denominado até como alma dos animais. E nessa alma dos animais é como queira, como você, quando Kardec perguntou, animais têm alma? Perguntou para os espíritos. Falou, dependendo do que você acha que é alma, o que você quer. Se for uma alma que pensa, uma alma que raciocina, uma alma que tem livre-arbítrio, uma alma que tem o selo da inteligência, arguta, vamos dizer, ele não é, ele não tem. Ele sim tem um princípio inteligente. Espírito animal não tem, porque espírito nós já acabamos de dizer aqui, é aquele que tem o livre-arbítrio. Mas, e pode naturalmente, o animal, ao desencarnar, e existe uma pleiade, uma legião de espíritos superiores, por exemplo, responsáveis por os espíritos, digamos, espírito não, as almas, entre aspas, dos cães.
Então, à medida que eles vão desencarnando, esses espíritos superiores podem utilizá-lo numa reencarnação quase momentânea. Aí você me pergunta, conectado, mas peraí, se tem encarnação quase momentânea, então esse tem mundo, existe erraticidade para o princípio inteligente dos animais? Existe. Existe porque naquele período que intermedia a reencarnação, né, é um plano errático, muito embora não é uma erraticidade como a dos homens. Ou seja, eles não pensam, eles não planejam, eles não precisam do sofrimento para evoluir. Deixa eu ver a área de texto. S. de Shark respondendo: quando enxergamos esses animais, os espíritos podem se mostrar como tais. Parampampam, parampampam. Pois bem, aqui começa o seguinte: os animais entram no processo evolutivo. Celso Martins pergunta, ou seja, todos os espíritos que são humanos hoje já foram animais um dia? Nós falamos isso no início dos nossos estudos, então, com certeza. Eu não posso falar e caracterizar aqui o espírito que anima o espírito X, aqui que está falando aqui agora, foi um macaco, foi uma lontra, foi um bem-te-vi. O espírito não, mas o princípio inteligente constante desse espírito irmão X, do espírito Jair Madeira, por esse reino passou. E aí que existe uma dúvida, e não foi nos dito muito especificamente, Kardec ele trabalhou pouco essa área, porque realmente é muita coisa que ele tinha, em 14 anos ele fez alguma coisa extraordinária. Mas a linha que delimita a passagem dos animais para o reino nominal, ela está um pouco obnubilada, está um pouco enuviada, está um pouco opaca. Mas a verdade é que esses espíritos superiores de cada reino responsável, por exemplo, os espíritos superiores responsáveis pelo princípio inteligente dos cães, aqueles ou aquelas dezenas de cães, vamos aproveitá-los então já como os humanos. E é bom que se ressalte e frise aqui, meus irmãos, que os espíritos, ou seja, os humanos não começaram no nosso mundo aqui propriamente dito. Vários vêm. O que aqui começaram é, antes de tudo, a espiritualidade, disse Kardec. Exceção, porque regra ordinária são espíritos humanos ter vindo de outros mundos, né? Experiências com primata, etc, etc. Os animais entram num processo evolutivo, ou seja, todos os espíritos que hoje são humanos já foram animais, foram vírus, etc. Sim, a resposta é sim. À frente, como e onde se dá essa transição do reino animal para o nominal? Vamos ver como o irmão, ele de uma certa forma colocou. Ele afirma, como não poderia dizer, como se dá precisamente, eu não posso responder. O que nós respondemos é que, na questão 600 do Livro dos Espíritos, diz que há uma espiritualidade superior encarregada de cada reino. Foi o que nós falávamos, né? Então, essa espiritualidade superior que vai fazer essa ponte de ligação do animal para o hominal. Partindo do pressuposto que animais têm o karma, e eu nem gosto de utilizar porque isso é uma palavra indiana, né? Qual a necessidade do sentimento? Né? O animal sofre, e a gente vê, a gente ouve, especialmente no Facebook, vários colegas advogando, estimulando a sensibilidade dos demais para se condoer com o sofrimento dos animais, o que é bastante virtuoso. Virtuoso sim, porque nós já transitamos por esse reino. Ou seja, um dia nós já fomos um animal. Ou pelo menos o nosso princípio inteligente por lá estagiou. Então, é virtuoso que sejamos, que tenhamos dó, que acudimos esses animais, né, que acatamos em nosso lar, etc, etc. Então, Emmanuel, nesse aspecto, diz que o sofrimento do animal
já é um pequeno estágio, para o sofrimento humano. Porque no sofrimento humano, e o espírito tendo essa dimensão do bom senso, do livre-arbítrio, do saber decidir, muitas vezes eu preciso sofrer para efetivamente saber resignar-me e procurar o caminho correto. Jesus disse com propriedade: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele escândalo ou da mão por onde aquele escândalo vier. Em outras palavras, eu preciso muitas vezes andar descalço e um espinho ou um caco de vidro cortar meus pés, para quê? Num segundo ou terceiro momento, eu calce um sapato e o mesmo sirva de proteção aos meus pés. Relativamente ao sofrimento dos animais, então, segundo Emmanuel, é um estágio, é uma preliminar para o sofrimento humano. Sabemos que no mundo espiritual, relativamente à alimentação, é uma alimentação mais leve, totalmente despojada de carne. Aí não estaria certo a gente já começar nesse orbe a prescindir-se de carne, comer coisas mais leves. Veja bem, essa resposta, ela também está na codificação. Mas os espíritos aqui responderam que, se a sua alimentação constituir-se de fibras, de vegetais, de alimentos que contenham proteínas, é perfeitamente salutar você já começar este processo evolutivo. Porque na pátria espiritual você não precisa desses alimentos mais densos. Mas Kardec, formulando esse questionamento à espiritualidade, ela disse que os animais, por serem inferior no que pertine ao processo evolutivo, muito embora amanhã será tal qual nós, eles servem para nos ajudar, para fazer as coisas, as lides domésticas, e muitas vezes até para nos alimentar. Muitas vezes não, para nos alimentar também. Por quê? Através do seu valor proteico e das suas proteínas, você sedimenta, dá força aos seus organismos, e esse organismo nada mais é do que o templo do seu espírito. É o templo por onde o mesmo processa a sua evolução. Pergunta se os animais são médios? Não são, né? E aí nós vimos a exaustão nos estudos aqui e vimos relativamente à impossibilidade da parte mediúnica dos animais em função da não similaridade, né? Ou da desproporcionalidade do perispírito. Caminhando PSI, seja bem-vindo. Paz e luz. As almas de animais nos mundos superiores são tão evoluídas quanto os homens na Terra? E isso Kardec também formulou aos nossos imortais. Os mundos superiores são, assim como os seres são evoluídos, os animais também o são. Mas os animais nunca são tão evoluídos quanto o homem, o espírito, né? O espírito humano. Porque este tem livre-arbítrio, dos animais não. A distância, e a espiritualidade assim conclui, a distância evolutiva de nós a Deus é a distância evolutiva do animal ao espírito, do princípio inteligente ao espírito humano. Siddhartha coloca aqui, mas se ali, em um espírito em evolução, qual a razão deles nos serviram como médios? Em primeiro lugar, Siddhartha, não há, mas ali, em um espírito, não, ele mesmo está em evolução, o espírito, o princípio inteligente está em evolução, mas eles não são médios. Eles não nos servem como médios, porque há uma descompensação, uma diferenciação perispirítica. Espírito, o princípio vital do espírito humano, né? É diferente do princípio vital do princípio inteligente do animal. É diferente, que a gente denomina espírito do animal, mas entre aspas. Então não
Chari coloca, os animais podem ter uma percepção extrasensorial, mas isso não chega a ser uma mediunidade, não. Kardec tem um livro, e essa percepção sensorial, que Chari diz, vamos materializar e exemplificar. Décio, eu tenho uma gatinha lá em casa, que ela percebe quando eu estou chegando do serviço. Vou mais longe, Décio. Essa gatinha ou esse cão ou essa cadela sente quando eu estou doente. Pode. E através da dimanação do seu perispírito, ela pode perceber. Mas ela não é médio por quanto? Ela não materializa essa percepção. Ela não passa para adiante. Ou seja, se ela tivesse a condição de falar com a outra gata ou outro cachorro, olha, Rô Estrela ou Xanri está doente, não vamos fazer isso ou não vamos fazer aquilo porque isso não é de suas índoles. Aí sim, esses animais seriam médios. Mas não são porque aqui ficou exaustivamente delineado de que a parte perispiritual, o perispírito, o corpo magnético do espírito são difusos, são diferentes, são desiguais. Meus irmãos, falamos 45 minutos, nós temos 8 minutos, mas aquilo que propusemos, nós falamos. Há algum questionamento a mais, meus irmãos? Rô Estrela, Xanri? Algum questionamento, Márcio? Enfim, toda... O gatinho da minha filha sente quando ela está triste. Olha, a Zaninha colocou aquilo que falamos. Isso é possível? Sim. É mediunidade? Não. Mas é uma percepção perispirídica, uma percepção espiritual. Se a gatinha pudesse, de forma materializar esse sentimento, aí caracterizava uma mediunidade. Mas, o que é muito questionável dentro da nossa doutrina, essa gatinha da filha da Zaninha ainda será um espírito? Não tenha dúvida. Tudo na natureza se encadeia, do átomo ao arcanjo. Aquele átomo de outrora será o arcanjo futuro no mundo celeste. A gatinha da filha da Zaninha será um espírito ou será a Janinha daqui a algum tempo. 1 milhão de dúvidas, né? Perguntas, mas vou deixar para a Xari. Muito bem. Ligeirinho coloca. E curioso que os golfinhos sempre defendem o homem quando o homem está sendo atacado. E tem histórias interessantes, meus irmãos e amigos dessa doutrina, de golfinhos percebendo o homem afogando. Ele não sei se é por questão alimentar, para alimentação própria, ou para salvar, vai com o seu focinho, com a sua parte, vai batendo na barriga. Até há casos assim comprovados, de vários casos, do golfinho salvar. Olha aí. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Rô Estrela, você que iniciou, você faz o encerramento aí para nós, ou chama a pessoa para assim procedê-lo. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Sintam-se abraçados e um beijo em vossos corações. Então vamos neste momento fechar nossos olhos, respirar bem fundo e numa única sintonia de amor e bondade. Encerrar as nossas atividades nessa tarde, recebendo em nossos lares os fluidos amorosos dos nossos amigos da espiritualidade. Agradecemos a Ti, Pai amado, por tudo que nos oferece, pela esta grande missão que cada um de nós cumpre, com todo o amor e a simplicidade. Obrigada, irmão X. Obrigada, mentores que aqui se encontram, que nos ofertaram este ensinamento, para que juntos pudéssemos crescer, entender e compreender tudo aquilo que já conhecemos, que se encontra no nosso subconsciente. E pedimos sempre, Pai, nos proteja, nos ilumine, nos ajude a saber servir sem esperar nada em troca.
Agradecemos a todos. Sintam-se todos abraçados pelos amigos da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. E que Deus nos cubra, não só a nós, nesta tarde, mas todo esse planeta, todo esse universo, todos os jovens, todos aqueles que hoje se encontram reunidos em nome do Pai Maior. Eu desejo a paz e a serenidade. Obrigada. Estou descendo. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo.